Olá, eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul, e a gente está começando mais um episódio do Mudando Vidas, o podcast sobre educação do Senac de Caxias do Sul, o nosso Pode Cozinhar. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, a nossa preocupação com a regulação sanitária para garantir a segurança dos alimentos. Nós estamos aqui com uma dupla sensacional, que também faz parte aqui do nosso escopo do Senac, né, Matheus? Nosso time de professores. Nosso time, e que vão falar um pouquinho para vocês sobre esse fator tão importante para que a gente possa, de fato, se alimentar de forma saudável e com segurança. Vamos ver quem é que está aqui com a gente hoje? Olá, Denise. Olá, Matheus. Karen, tudo bem? Minha colega de profissão. Meu nome é Daiane Galafassi, sou nutricionista. Eu trabalho há 17 anos, né, no mercado aí da nutrição, da segurança alimentar. Iniciei aí minha carreira por mais de uma década na área hospitalar, que é de alta complexidade, e depois, né, migrei, então, para empreender no meu negócio, né, de consultoria na área de segurança dos alimentos, a qual eu atuo até hoje. Também atuo na área de mentoria profissional para nutricionistas, para gestores da área de alimentos, que é extremamente importante, e sou docente no Senac também. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho de um tema tão importante que é a segurança dos alimentos. Certo. Então, eu sou a Karen. Obrigada pelo convite, Matheus, Denise. Eu também sou nutricionista, assim como a Daiane. Atuo também no Senac, como nas aulas de gastronomia, enfim, nos cursos de gastronomia. Nós temos a nossa empresa de consultoria, né, que é a Aster Qualidade Alimentar, que agora no final de 2024 foi premiada como a melhor consultoria gastronômica. Uhul! Yes. E a gente atua muito fortemente nessas questões direcionadas à gestão de segurança dos alimentos. A gente faz, então, toda a parte de implementação, de acompanhamento, de capacitação, de treinamentos, né, para manipuladores de alimentos e para os gestores também. Então, a gente está aí fortemente no mercado também, temos uma experiência, uma vasta experiência, né? Eu tenho uma sócia, a Daniela, mais de 20 anos no mercado, já atuei no Senai, no Sebrae, no Senac, continuamos aí com essa parceria. E hoje a gente agradece, então, a oportunidade de estar aqui com vocês e com a Daiane conversando a respeito do nosso tema principal aí, que é a segurança dos alimentos. Muito bem, e hoje, então, sou o Matheus, sou professor e coordenador dos cursos de gastronomia do Senac, todo mundo já me conhece, e hoje a gente vai falar para vocês que a gente pode fazer um alimento saboroso, bonito e seguro, né, que é uma coisa que geralmente a galera torce um pouco o nariz, mas vocês vão ver que tudo é possível. Muito bem, gurias, então por onde a gente começa a garantir a segurança do alimento que a gente coloca na mesa? Independente de se é no restaurante, daí eu entendo que tenha um processo específico, e dentro de casa também. Quais são as dicas de ouro aí para quem está nos ouvindo? Acho que o mais importante, né, Karen, se me permite iniciar, Claro. É realmente a gente ter esse cuidado da cadeia produtiva do alimento, né? Então, escolher, seja no restaurante, seja a domicílio, um local, né, de referência, um local que tenha procedência desses alimentos que nós estamos escolhendo e comprando, né? Seguido do transporte, Exato. que é extremamente importante, porque hoje a temperatura ela é um fator crucial, né, em deteriorar o alimento. Uhum. Então, seja ele qual for, e principalmente quando a gente fala de alimentos de curva A, que são os de maior impacto financeiro, né? Carnes, hortifrutis, peixes e tudo mais, são extremamente perecíveis. Exato. A partir do momento que ele entra para dentro do domicílio ou do estabelecimento, o recebimento, a rastreabilidade, qual é a validade, qual é a fabricação, qual é o lote, né? Isso que a Daiane está colocando, gente, vale para a dona de casa também, tá? A gente está falando muito assim, em questão de rastreabilidade, mas a dona de casa pode fazer essa rastreabilidade desde a partir do momento que ela comprou o produto ali no mercado, como que ela vai chegar com aquele produto em casa? Então, é a questão que ela falou ali da temperatura, é fundamental, ainda mais agora no verão, que a gente tem, né, essa questão da temperatura alta. Aonde que ela vai depois que ela fez essa compra, né? Então, ali já começa uma dica,
vá para casa, coloque esse alimento que é perecível Deixa pra ir no na mercado geladeira. por último. Exato, ou, né, que se precisar ir, vá direto para casa, não passe numa loja, não passa lá no amigo, na comadre, enfim, para conversar e deixar aquele alimento exposto naquela temperatura alta, né, Daiane? A partir do momento que esse alimento ele entra em casa ou no estabelecimento, o armazenamento é de extrema importância, né? Os cuidados, os monitoramentos de temperatura. Na nossa casa nós temos o refrigerador, o congelador, né? Que também precisa de manutenção. A gente não pode esquecer dele lá, comprar e de nunca mais olhar para ele. Então, ver os sinais, né? Não ficar congelando, recongelando, congelando, recongelando o isso alimento. É bem importante pegar o gancho aqui na questão que a gente tem muito do descongelamento. Né? Então, a segurança dos alimentos, ela parte do princípio básico ali que o descongelamento não pode ser feito em temperatura ambiente. Tá, então isso que ela falou é fundamental para a dona de casa, para o manipulador que está lá, para o cozinheiro, para o confeiteiro, para o não dá para botar na caixa d'água? Tu vai ver sem caixa d'água, sem bancada, né? Porque aquele alimento ele vai estar numa temperatura muito propícia à multiplicação daquele micro-organismo, né? Então, cuidado com o descongelar o alimento e, se descongelar, não recongelar, né? Então, isso é bem importante a gente trazer aqui essa questão de não voltar a congelar o alimento. Nós falamos muito, né, a procedência, o transporte, né, a conservação do alimento, mas nós também não podemos esquecer que o ser humano, ele é um grande transmissor de contaminação, né? Isso é bem importante, né? Como que a gente garante a higiene? Quais são os passos da higiene do ambiente, né, das bancadas? Isso é uma preocupação, assim, do Matheus dentro das cozinhas, dos nossos laboratórios. Vocês sabem, vocês participam das atividades lá. O quanto é crítico, né, e importante esse momento da higienização das bancadas, do próprio uniforme, da pessoa, das mãos, né, de todo, dos equipamentos, né, do que a gente vai usar. Mas em casa e no restaurante, como que a gente vai, tanto em casa, quando eu manipulo, e quando eu vou consumir num restaurante, eu preciso ter essa garantia, né? Quais são os cuidados? Sim. A parte da higiene pessoal, ela é fundamental em relação a esses controles, né? Então, o manipulador de alimentos, ele precisa estar consciente que ele precisa ter os cuidados de higiene pessoal e os cuidados de higiene onde ele vai estar manipulando aquele produto, né? Então, a primeira dica é básica. Lavar bem as mãos, estar com uma roupa, um uniforme, enfim. Dentro da cozinha. Limpo, dentro da cozinha. Até me lembrei agora, Porque Matheus. isso é uma coisa que a gente tem sofrido bastante, porque agora, né, assim como gastronomia tá na moda no momento, com todos os programas de TV, reality shows, as pessoas acham muito bonito andar na rua de uniforme. E geralmente a gente sabe que é péssimo. E criar essa cultura no aluno para ele saber a importância de, cara, é bonito, beleza, posta uma foto, tá tudo certo. Porque a gente vê bastante essa questão, né, não Matheus? anda na rua no teu uniforme. E principalmente assim, eu tô no meu intervalo, vou fumar meu cigarro, vou tomar meu café. Quantas vezes a gente fala isso nos próprios treinamentos, nas próprias aulas de boas práticas, nas próprias consultorias? Não pode estar de uniforme. E quando for possível, intervalo, enfim, tu quer sair para fumar o teu cigarro, se tu fuma, tira o uniforme quando voltar, põe de novo, lava suas mãos, lembre-se que nem todos são fumantes, nem todos gostam, né, de estar perto também de pessoas com sentindo o cheiro, e você é manipulador de alimentos, né, então a postura é básica, então a dica principal é essa. E geralmente eles vão para a área externa, né, do restaurante, sempre sentado na porta. E quantas fotos a gente tem, né, de pegar esses flagrantes ali. A questão do uniforme, como a Karen mencionou, é extremamente importante, né? A higiene pessoal, nos treinamentos, a gente frisa muito. Gente, o banho, a lavagem de mãos, a unha curta, né? Nós temos bactérias em todo o corpo, né? Então, é nas unhas, é nas mãos, é na boca, é no nariz. Então, evitar esfregar a mão no rosto, né? Usar exclusivamente na manipulação. Foi trocar de função, higieniza as mãos de novo. Até né? porque é obrigação ter uma pia específica para higienização das mãos, com sabonete bactericida, com papel toalha. Isso. Então, se as tuas mãos não estão higienizadas, aquele alimento ele vai estar em risco.
né? Então, a primeira dica que a gente acho que tem que frisar muito é a higiene pessoal, né? Os adornos, que é bem importante, né? Então, assim, utilização de brincos, correntes, anéis, relógios, pulseiras, né? Piercings, são fontes de transmissão, de contaminação, além de que pode cair, né, dentro do alimento, né? Uma outra questão que nós já vimos discutindo, eu e a Karen, né, antes do programa iniciar, conversando sobre a barba, né? Hoje realmente tá muito em alta o profissional de gastronomia usar a barba. A barba cai, né? A barba tem que ter proteção. A legislação nova veio com essa permissão de utilização de barba, porém aparada e protegida. Com utilização de máscara de proteção, né? A gente sempre orienta. Melhor não, né? Melhor não utilizar. Em casos de utilização, como a legislação ela autoriza, a gente precisa desses cuidados que são bem importantes, que é a proteção. Então, essa vigilância de nós profissionais, consultores dentro dos estabelecimentos, ela é constante, né? Todas as vezes, frequentemente, periodicamente, a gente vai no cliente, fala para todo mundo, para os colaboradores, para o próprio proprietário, a importância desses cuidados. Além disso, quando a gente fala de manipulação, né, Karen, é a forma que está manipulando o alimento, e isso vale para casa também, né? Eu estou cortando uma carne de frango, na mesma tábua eu já vou cortar uma carne bovina, tem bactérias diferentes que vivem nesses alimentos, existe a contaminação cruzada, alimento cru cozido, alimento bancadas sujas, bancadas limpas. Então, isso é bem importante que todos saibam, que a gente frisem, porque vale para casa, para nossa vida e vale também para o comércio de alimentos. Então, a gente frisa muito, né, ali nos cursos da gastronomia do Senac, né, tanto cozinheiro, padeiro, confeiteiro, a gente sempre está chamando muito a atenção deles para que eles fiquem realmente alerta, né? Manipular um alimento, assim como a diretora, né, falou, além de toda a parte ali da produção visual, de sabor, é intrínseco, a segurança dos alimentos, ela tem que estar junto. Então, assim, se tu não pensa que tu pode causar uma doença, se tu manipular um alimento sem esses cuidados, né, Daiane? Tu vai ter que te melhorar um pouco teus conceitos, mudar os teus conceitos, porque sim, tu pode causar um transtorno para a saúde daquelas pessoas. E essa questão é uma questão de educação, de fato, né? É treinamento constante, é bem como vocês colocaram. Então, em casa, tu criar uma sistemática de controle, no sentido de como que tu higieniza, tá? E ter sempre esse cuidado de comprar um bom produto que te apoie nessa limpeza, de trocar constantemente a tua esponja ou teus panos, né? Porque a gente vê que, às vezes, em casa, tu não dá muita bola para isso. Mas isso é fundamental, porque tu tá lidando com a saúde, com a tua saúde, de toda a tua família, das pessoas que convivem contigo. Aí, imagina, amplia isso para dentro de um estabelecimento comercial onde tu lida com muito mais pessoas, o quanto tu precisa treinar essas pessoas até em função do próprio hábito, né? Porque, né, se a gente parar para pensar, a maioria dos problemas de intoxicação alimentar ocorre em casa. Exatamente. E daí, como o bom e velho hábito, não, é culpa da água. Daí começa a estocar água mineral. E aproveitando o gancho da contaminação cruzada, que eu acho um papo muito legal, que a maioria das pessoas tem no imaginário, enfim, na cabeça, ou não vai dar nada. Isso. Né? Ou que não mata engorda, né? Isso, que não nos mata, nos fortalece. E eu sempre dou esse exemplo que aconteceu em sala do Não Vai Dar Nada, beijo Amanda, que foi com os queijos. Estávamos nós em uma aula cortando queijos diversos para um molho, e eu falei, corta o gorgonzola por último. Pra quem não conhece, gorgonzola é um queijo de fungo. Beleza, segue o baile. Foi cortado por primeiro, por óbvio, né? Porque geralmente acontece esse tipo de coisa. O que eu falo pra fazer por último é feito primeiro. Cortou-se uma mussarela na sequência. E eu só pensei, vai dar ruim, mas vou deixar. Né? Sim, pra ensinar. Guardou a mussarela, 2 dias depois a mussarela tava mofada. Claro. Por quê? Porque os esporos daquele gorgonzola passaram pra mussarela. E aí, na prática, tu demonstra, né? O Exatamente. quanto é o quanto importante aquilo isso. que nem eu digo, aquilo que as profs dizem nas boas práticas não é pra ficar lá. É pra vir pra cá. É para ser utilizado, é para colocar em prática, né? Então, assim, não adianta armazenar aquele conhecimento. Aquele conhecimento ele tem que ser colocado em prática todos os dias durante o teu processo de produção. Enquanto tu estiver manipulando o alimento, tu tem que estar, sim, preocupado.
né? Até porque é uma questão de legislação, né? O alimento, ele precisa ser seguro. Tem que ser Ponto. seguro. Exatamente. Tem que ter. O que é um alimento seguro, né? Todo mundo se pergunta, o que é um alimento seguro? É aquele que está livre de contaminantes químicos, físicos e biológicos. Não é só o bichinho que cresce no alimento, que vai mostrar o fungo, o bolor. Não, caiu um pedaço de plástico, um parafuso, qualquer objeto físico é uma contaminação dentro do alimento. Olha a contaminação química aí que a gente teve agora, que tá, né, na mídia do bolo, né? Então, isso é uma contaminação química. Contaminação química. Tá? Isso. Então, a gente tem que estar atento, né? Desculpa Isso, não, só contribuindo ali, né? Uhum. Então, não é só o micro-organismo físico, químico. Então, a gente tem que estar sempre em atenção, em alerta. Percebendo o que está acontecendo ao nosso redor e vendo o que a gente pode fazer para evitar que essa contaminação aconteça. Desculpa. Não, vai lá. Não, eu ia dizer, só pra fechar, até porque a qualidade do alimento, ela não tá necessariamente ligada apenas ao aspecto visual e organoléptico. Uhum. Ele tá ligado a todas essas questões. Não adianta eu fazer um prato lindo, um prato gostoso, e a minha cozinha tá virada numa sexta-feira, né, num pandemônio. Organização, limpeza, né, das instalações, equipamentos, E aí vai móveis, de encontro utensílios. com um podcast passado, que é essa organização e essa gerência do meu ambiente de trabalho. Processo, né? O processo produtivo dentro de uma cozinha de um restaurante, de uma confeitaria, de uma padaria, independente do espaço que tu tá gerenciando ali, mas tu ter realmente uma definição desses controles, né? Desse processo, para que tu tenha os controles muito bem definidos e poder garantir, então, um alimento saudável e seguro, né? E além disso, né, as boas práticas, elas estão relacionadas diretamente ao desperdício. Sim. Olha o que o Matheus acabou de colocar, de falar pra gente, né? Então, para te evitar desperdícios, nada melhor do que tu implantar as boas práticas, ou seja, na tua casa, seja no teu restaurante, no teu estabelecimento, porque ali tu consegue controlar realmente aquele alimento dentro da segurança dos alimentos e evitar os desperdícios. Daqui a pouco tu tá colocando fora um alimento que poderia ter sido melhor aproveitado, né? Porque tu não teve uma boa prática. Esse alimento, exatamente. Né? Eu quero voltar um pouquinho na questão da rastreabilidade dos alimentos e quero linkar a rastreabilidade com a questão da rotulagem. Porque aqui a gente está falando, a gente, na verdade, pensou muito antes do processo, né? Mas eu quero que a gente pense antes do processo, quando tu compra, e daí tu tem que garantir a rastreabilidade do item que tu tá usando para confeccionar aquele produto, mas também a garantia da entrega desse produto, principalmente quando ele é um alimento processado que vai ser vendido daquela forma, que não um prato, né? Não empratado ali no restaurante, mas embalado, né? Embalado. Então, a questão dessa rotulagem, tudo isso é legislação, Sim. né? Tudo isso tá dentro dessas normas, grandes normas que a gente tem que cumprir. Mas esse cuidado do que eu tô garantindo e como que eu tô entregando e onde eu vou buscar o que realmente tá ali dentro daquele produto. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é um assunto de extrema importância e cada vez mais em alta, justamente pelas intolerâncias, pelos alergênicos que a gente tem hoje. Então, as pessoas... É difícil a pessoa que não tem alergia a algum componente, algum alimento, algo da composição, né, daquela preparação. Mas a rotulagem, ela tem que trazer pra gente, né, conforme a legislação, algumas informações muito importantes. Antes de iniciar, né, a minha fala a respeito da própria rotulagem, quero salientar que não é qualquer pessoa que pode sair elaborando um rótulo. A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que se embasar em legislação. Porque hoje está muito fácil, a internet está aí, né? Mas e a preocupação? A Karen, que vai lá consumir aquele alimento, vai comprar lá uma marmita congelada, uma pizza congelada. Se ela for intolerante a amendoim, né, tiver alergia a amendoim, e não colocar que tem esse alergênico, ou pelo menos traços desse alergênico dentro daquele alimento, ela tem uma reação alérgica, né, ela sofre com isso, tem que buscar pronto atendimento. Então, a rotulagem, ela veio e ela é crítica, né, ela tem uma criticidade bastante grande em relação à sua composição, né. Uma das coisas, então, é a composição, os ingredientes, né, Karen? Que é extremamente importante numa ordem de maior quantidade para menor quantidade de ingrediente. O que eu tenho de maior dentro, de mais quantidade dentro daquela preparação, exatamente. Né? Os alimentos embalados, a empresa, a indústria que produz esses alimentos e que embala na ausência do consumidor, tem que estar atentos e adequados a essas normativas, né, essas legislações, porque assim como a Daiane falou, olha que compromisso que é
com a população, né, com a pessoa que vai comprar aquele alimento para consumir, se aquelas informações não estão adequadas e não condizem com aquele alimento. Exato. Então, mais uma vez, a gente vai estar colocando a saúde dessas pessoas em risco, e é muito sério, né, Daiane? Sim. Então, assim, uma pessoa realmente que tem problemas de saúde, que tem alguma alergia, que tem alguma intolerância, se ela consumir determinado alimento que não poderia, e que estava ali naquele produto, ela vai parar no hospital, ela pode ter crises, ela pode ter um problema grave de saúde. Então, é muito comprometedor para a saúde dessa pessoa se ela consumir um alimento que não está trazendo essas informações que são adequadas, né? Então, essa nova legislação, as novas legislações que já não são tão novas, né? Mas que agora elas estão todas já em vigor, as empresas precisam estar buscando realmente profissionais habilitados, né? Eu acho que é isso que a Daiane queria trazer. Isso. Porque hoje, como ela mesma disse, a internet está aí, as pessoas acham que dá para buscar uma tabela nutricional de uma marmita que pode ser usada na minha, porque é marmita. E quando, na verdade, é muita dedicação para a gente elaborar uma tabela nutricional, para a gente chegar naquelas definições que precisam estar compondo aquele rótulo. Muitos então, cálculos, muitos né, cálculos, Kari? né, Daiane? Muitos Assim, cálculos. a gente se dedica bastante porque é um compromisso, como a gente já falou. É que, na verdade, para garantir segurança, que aqui é a palavra-chave de todo esse episódio. Então, por que a gente está abordando isso? Porque nós temos esse compromisso com a segurança de formar pessoas, que é isso que a gente faz, formar profissionais para atuarem no mercado, que tenham o compromisso e o entendimento da sua responsabilidade para garantir a segurança do seu cliente. E é isso que a gente frisa nas aulas, e nas consultorias, e nos treinamentos, esse comprometimento, essa responsabilidade, a gente chama eles. Porque, assim, é um cozinheiro, nossa, um cozinheiro que tem esse controle, esse cuidado, essa visão, né? Eu vou montar uma marmitaria, vou fazer um brownie, quero vender embalado. Olha que compromisso que tu tem, tu tá atento a isso. Então, a gente vai chamando sempre eles. Isso. E as maiores resistências que nós temos em se adequar, em aceitar as normas, são de pessoas experientes, né? As pessoas que estão ingressando agora na área, elas são mais flexíveis, elas compreendem. Mas as pessoas mais experientes têm bastante resistência quanto a essas adequações. E uma outra coisa importante que eu gostaria de falar é que uma coisa que eu friso muito nos clientes, para os colaboradores, para os proprietários também, a nossa preocupação não tem que ser com a vigilância, com a inspeção da vigilância, que essa aqui ocorre uma vez por ano. A nossa preocupação, ela é constante, ela é diária, é com o nosso consumidor final. É com o nosso compromisso com a adequação e entrega de um produto de qualidade. Exato. Produto de qualidade, bem como o Matheus falou, não é um prato bonito, cheiroso, perfumado, saboroso. É que aquele produto que tem todas essas características que tu tá enxergando, tu tá percebendo pelos seus sentidos, não vá impactar de forma negativa na tua saúde. Isso. E isso a gente só vai garantir com todos esses, colocando em prática toda essa legislação. Ela não tá aí para complicar a tua vida, ela tá aí ao contrário, para garantir que o teu negócio vai ser sustentável por mais tempo, porque tu não tá impactando negativamente nenhum dos seus clientes. Exato. Por isso a importância, né, dos estabelecimentos terem um profissional, né, que possa dar aí... E aí era o que eu ia perguntar para vocês. Essa consultoria, essa orientação, esse monitoramento constante, né, além de ajudar o proprietário, né, o dono do estabelecimento, porque realmente... É bastante documento, é bastante monitoramento, são muitas planilhas, porque o processo exige, né? Precisa. Isso, então quanto mais preparações tu faz, mais controles, mais papel tu precisa ter. Trazer essas evidências, né? Então, assim, a Daiane tá falando das planilhas, dos manuais, das instruções. Quando a gente faz a capacitação dentro das empresas, e até mesmo para os alunos que vão estar fazendo os cursos no Senac, a gente já fala sobre isso muito, né? Esses controles são fundamentais, eles precisam entender e
ter a evidência daquilo que eles estão dizendo que fazem, através das planilhas, dos controles, né? E isso ajuda a reafirmar que realmente, poxa, quando tu chega numa empresa, que tu vê que tem controle, que tu vê que o proprietário está interessado, que o manipulador está interessado, que tem conhecimento, tem entendimento, é o diferencial. Então, as empresas, elas vão ser diferentes, tá? Deixa eu fazer a pergunta para vocês, então, bem objetiva. Tive uma baita ideia para um produto, para um negócio, e que na área da gastronomia, independente de qual setor, se é um restaurante, se é uma padaria, se é uma confeitaria, se é uma pequena fábrica, se é um bistrô, independente de qualquer. Por onde eu começo para garantir o cumprimento da legislação e entregar ao meu cliente um produto seguro? Busque um profissional. E aí, esse profissional, Vai. como que ele vai te apoiar? Fale um pouquinho de qual é o passo a passo do trabalho de vocês. Porque quem está em casa e que está nos assistindo pode estar pensando, tá, mas eu não sei nem por onde começar. Ok, primeiro passo, óbvio, vamos chamar um profissional. Mas esse profissional vai te ajudar em que escopo? Certo. Vou falar como que eu costumo, né, manejar na minha empresa. Então, assim, a partir do momento que o cliente ele me busca, me chama com essa necessidade, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico, né? Então, eu entro no cliente, eu fico lá um período de observação, eu registro fotos, tenho evidências. A partir desse diagnóstico, aí sim, eu monto, então, um relatório que eu vou apresentar para o cliente com as ordens de prioridade de adequações. Olha, essas adequações não temos muita negociação, precisamos fazer de forma emergencial para te iniciar o teu negócio. As demais, a gente pode fazer aí uma programação financeira, porque a gente também precisa entender que aquele cliente vai precisar fazer esse investimento. A partir desse momento, desse relatório que eu apresento, a primeira coisa que eu faço, então, é o treinamento. Porque não adianta a gente seguir para a próxima parte, que é a implantação de controles, de planilhas e tudo mais, documentos, se eu não treino as pessoas, né? Então, assim, o treinamento, ele é fundamental. Então, reúne todo mundo, treina todo mundo, e aí sim, ao longo dos dias, das semanas, a gente vai implantando aos poucos. Não tem como a gente chegar assim, largar A partir de um hoje, bolo de coisas. hoje a gente desliga e liga e resetou e começa tudo do Porque zero. ele é um trabalho bem minucioso. Tu tem que chamar o colaborador, explicar como que faz o recebimento de uma mercadoria, né? Beleza, que equipamento de medição que eu uso? Que tipo de termômetro? Como que eu uso esse termômetro, né? O que eu olho? Eu olho o rótulo, tem que capacitar, olho a temperatura, olho o entregador, o caminhão, o carro, enfim. Então, esse é um trabalho bem minucioso, para daí sim dar sequência, né, nas demais atividades. Eu acho que é bem parecido, assim, né, Daiane, que a gente acaba, aqui na Aster também, a gente tem essa primeiro contato com a empresa vai ser de um diagnóstico, vai ser para entender qual é o produto, o que ela pretende, né, com aquele negócio, vai ser... começa em casa, muitas vezes, e aí, né, como a Denise falou, lá em casa a gente tem que ter a preocupação, também tem que ter, né, às vezes é um MEI, o MEI começa em casa, muitas vezes. Depois ele vai crescendo. Então, a gente vai dar toda essa base, todo esse suporte, todas essas orientações baseadas em legislações sanitárias e dentro daquela especificidade daquele produto, daquela empresa, né? Então, a gente também faz um diagnóstico, a gente entra em contato, marca a visita para conhecer. Depois, a gente vai elaborar também a gente chama de plano de ação, né? Levando em conta o produto e as especificidades do produto, quais são os controles imediatos que precisam ser feitos. Então, a gente vai fazendo um acompanhamento gradual até chegar naquele máximo ali, que é a implementação dessas boas práticas. Mas sempre aos poucos e levando em conta a criticidade dos alimentos e dos controles. E as fichas técnicas dos produtos, vocês também? Sim. O Matheus, a gente tem assim, a gente tá ligado em rede. Eu já li antes o que ele ia perguntar. É isso, né? Acho que assim, não tem como trabalhar sem ficha técnica hoje. Fala um pouquinho o que é a ficha técnica para quem está nos ouvindo. Isso, então a gente trabalha com dois tipos de ficha técnica. A ficha técnica gerencial e a operacional. Né? Então, essa operacional vai ser aquela que a gente vai lá dentro da cozinha, com a balança, com os medidores, enfim, medir os ingredientes, saber exatamente o que é composto aquele prato,
né? Então, a gente vai pesar, vai medir e vai anotar, e ali, nessa ficha técnica operacional, a gente vai desenhar aquele produto. Então, a gente sempre trabalha dessa forma. A gente trabalha ali com imagens, com os ingredientes, com as gramas de cada ingrediente. Que daí depois, também já vai dar um como baita faz. suporte para a confecção dos rótulos, né? Porque tu também já Muito. tem ali... Uma coisa liga a não outra, não Como tem fazer como. rótulo sem ter a ficha técnica. tem. A gente sempre fala dessa forma, né? Mas, às vezes, um restaurante não precisa do rótulo, né? Precisa da ficha técnica para controles. Uhum. Então, Acho que não mudou só para controle, para manter padrão também. padrão. Mudou o cozinheiro. Mas o meu padrão é esse que tá aqui O na produto ficha que eu técnica. comprei ontem, é esse. independente de quem tá pilotando lá a cozinha, Exatamente. tem que ser o mesmo, É né? o padrão. O padrão, como o Matheus falou. E a gerencial, que é para custos, né? Então, não tem como a gente trabalhar sem saber o custo dos nossos produtos. Então, na verdade, essa garantia de segurança, ela também te permite, é uma ferramenta para que tu tenha o controle do teu custo e ajude no teu próprio fluxo de caixa, né? Porque a gente já falou sobre a questão do descarte do alimento, do mau uso do alimento. Isso só vai acontecer se tu realmente não tiver uma boa ficha técnica que vai te dar o suporte pro teu processo. Isso, a saúde financeira do estabelecimento ela é extremamente importante, né? E quando a gente fala de financeiro, a gente fala muito de suprimentos, né? E muitas vezes o que a gente identifica nos locais que a gente visita, assim, os equipamentos, estoque seco, assim, cheio, lotado, assim, que não, o equipamento não consegue dar conta, né, de manter a temperatura adequada por tanta quantidade. Peraí, vamos sentar, vamos ver como é que tá a tua logística de suprimentos, né? Será que tu precisa comprar tanto toda semana? Exato, né? Ou às vezes se empolga, porque eu vi uma promoção, vai lá e compra, meu Deus, muita quantidade que fica meses e meses e meses até vencer. Então, A forma assim, da estocagem até do próprio... exato. Não só desse produto, mas da própria embalagem, né? Onde Isso. vai acondicionar. Eu Às sempre vezes falo, não tem nem espaço para estocar tanta coisa, né? Isso. E aí vence Eu sempre o falo, produto. primeiro tem que avaliar teu espaço físico. Sim. Que número de equipamentos tu tem de refrigeração, de congelamento, estoque seco. Qual é o teu espaço físico? Aí sim tu vai organizar as compras. Hoje, a grande maioria, né, dos estabelecimentos tem acesso fácil a fornecedores. Então, assim, tu consegue ter uma rotatividade de entrega de insumos. Então, para que atulhar? Para que, né, encher demais os equipamentos? E aí tu vai ter o quê? Dinheiro parado, né? sim. E a ideia não é. E Não. literalmente Não é não é nem dinheiro parado. Eu costumo dizer que é dinheiro apodrecendo. Porque ele tá deteriorando. Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa olhar para essa área da gestão que é extremamente importante e deficitária muitas vezes, né, Karen? Porque se tu não tem essa organização de pedidos, de cardápio, de execução desse cardápio, de entregas, o restante vai dar a sequência também de uma forma mais desorganizada. Eu só queria comentar, bem rapidinho, da questão que a Dai falou, que a gente às vezes encontra essa dificuldade em pessoas que estão há mais tempo no mercado, Sim. justamente porque existia, mas ainda existe, a mentalidade de que a parte da segurança dos alimentos, a nutrição, ela é supérflua, Uhum. né? Ou elas estão aqui para encher o saco da gente. Uhum. Eu também trabalho na parte de consultoria de produto e eu ouço muito disso, Nutri vem aqui e só incomoda. Eu acho que não é bem essa questão, né? A gente, enquanto profissionais da área de gastronomia, a gente às vezes está muito preocupado com o processo criativo, a nossa preocupação é o sabor do prato, ponto. Na minha cabeça, e eu acho que isso é importante a gente deixar marcado aqui, muitas vezes a gente é ignorante no sentido de ignorar todo esse outro resto, né? Então, isso que é bacana. A parte das boas práticas, a parte das nutris e dos nutricionistas também, eu acho que ela vem para caminhar junto, Exato. para suprir aquilo que a gente não tem braço para fazer. A gente sempre fala que nós somos aliados Com certeza. aos manipuladores de alimentos. Para quem e às tá em casa empresas, e né? tá começando no mundo da gastronomia, tua melhor Exato. amiga, teu melhor amigo é o Nutri. Exatamente. A gente tá lá justamente para te pegar pela mão e te levar a caminhos que são necessários e de forma mais leve. Então, a gente Ensinar vai o caminho das pedras. explicar, treinar, capacitar, ensinar os caminhos das pedras, enfim, de forma leve, de forma a atender o que tem que ser feito e
eu sempre também digo, a gente precisa quebrar paradigmas. Foi o tempo que a Nutri era chata. A gente é exigente. Eu sempre falo, A gente não tem contratar um nutricionista não é um gasto, é um investimento. Não pode encarar como custo, Exatamente. né? E a gente vai fazer com que você se torne exigente também. Então, você vai entender que realmente ali tinha um perigo, ali tinha um risco para o teu trabalho, e você vai se capacitar como profissional e também ser visto de forma diferente, né? Então, um cozinheiro que tem esses controles, um padeiro que tem esses controles, um confeiteiro, nossa, ele é diferente no mercado. Com certeza. Ele E é isso que é uma palavra-chave que tu falou. Eu não preciso decorar a legislação. Eu preciso entender ela. Exato. O porquê? Por que eu não posso fazer assim? E ao entender a legislação, Eu entendo. tu vai perceber o quanto isso é crítico para realmente o teu negócio viver mais tempo, né? O teu cliente fidelizar contigo e tu entender que aquilo ali não é cumprir tabela. Não. Aquilo ali é cultura, aquilo ali é educação, é hábito, e aí vai se tornar tranquilo de executar. E quando isso acontece, né, Denise, isso é uma virada de chave. E a gente fica também, assim, muito feliz quando a gente vê tantos nossos alunos, que a gente encontra diversos deles nos restaurantes que a gente atende de consultoria, né? Como é gratificante a gente ver, poxa, realmente valeu a pena a gente ficar ali em cima falando, porque parece criança às vezes, né? Tem que falar 1, 2, 3, 4 vezes. Constantemente. E quando a gente vê, estão fazendo, que coisa linda, não é para cumprir tabela, né? Realmente eles entenderam o motivo pelo qual precisa ser feito, né? Acompanhar essa evolução realmente não tem preço. Gratificante. É bem gratificante. Gurias, terminou o programa. Ai, que pena. Esse assunto não se esgota nunca, né? Mas eu queria muito que vocês, nas considerações finais, deixassem para quem está nos assistindo os endereços de vocês, os arrobas, como faz para encontrar vocês. E uma última dica de ouro, assim, né, para quem está nos ouvindo, porque realmente o assunto não se esgota. Essa temporada do Mudando Vidas Pode Cozinhar, ela tem 30 episódios e a gente com certeza vai voltar em algum momento em temas, daí a gente vai pegar recortes do que a gente está falando e aprofundar um pouco mais essa conversa. E eu acho que é o nosso papel com o podcast, a nossa ideia, né, Matheus, é abrir bastante essa temática para quem gosta do mundo da gastronomia, para entender que não é só... Entender a complexidade. Exato. Entender todo o composto, né, que a gente precisa conhecer e entender até entregar um bom prato ou um bom produto para o teu cliente. Vou deixar para vocês, bem. então. Gostaria de agradecer, então, a Denise, o Matheus, a Karen, pela companhia também nesse momento agradabilíssimo e de extrema relevância. Quero dizer que sim, quem está iniciando um negócio ou a nível, né, domiciliar, pequenininho, ou realmente vai montar um estabelecimento de maior porte, eu digo, não importa o tamanho, porque o processo ele é o mesmo. Busque, né, auxílio, busque suporte de um profissional, né, que possa te ajudar, que possa facilitar a tua caminhada, porque não somente é o processo, é a relação com os órgãos competentes também, então tem todo esse caminho a ser seguido que é de extrema importância. Quem quiser me seguir nas redes, @DaianeGalafassi, no LinkedIn, no Instagram, tem meus contatos nas redes, fico à disposição, né? E me coloco mais uma vez aí à disposição e agradecer pela parceria e pela companhia de hoje. Obrigada. Bom, então também eu só tenho a agradecer aí ao Senac, a Denise, ao Matheus, também a nossa colega aqui, Daiane. A gente está à disposição também, sempre que for necessário, seja pequeno, médio ou grande, né? Como ela falou também, não existe. Está trabalhando com alimentos, vai ter que, de alguma maneira, cumprir o que é necessário, né? A gente está nas redes sociais aí, pelo @AsterQuali, né? A nossa empresa de qualidade alimentar. Mais uma vez, Denise, agradecer a parceria com o Senac, né? Estamos à disposição e... acho que era isso, né? Então... no próximo episódio, a gente ainda vai conversar sobre a diferença entre alimento seguro e segurança alimentar. Ah, muito bem. Isso bem aí. interessante. Baita tema. Baita Muito bom, tema. muito bom. E ainda tem bastante pessoas que Confundem. Isso aí. Então, gente, mais uma vez um prazer estar com essa bancada com um know-how acima da média, né? Muito boa. E dizer para me seguir no @Troglo36, no @Senac Caxias do Sul.
E dizer que a gente ainda tem muito episódio bacana pra fazer, então deixem nos comentários do vídeo, nos arrobas, sugestões de novos temas, dúvidas que vocês queiram fazer pros nossos convidados, que na medida do possível a gente vai respondendo a todos. Eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac aqui de Caxias. Tenho o maior orgulho de conviver com esse povo todo aqui, que faz a diferença na gastronomia da Serra. Matheus, muito obrigado por mais um episódio. Acho que a gente entregou aí um conteúdo diferenciado, né? Dai, Karen, muito obrigado por fazerem parte do Senac, né, e por trazer tanto conteúdo aí para esse pessoal que está assistindo. Com certeza a gente ainda vai ter outras conversas, e para ti que está nos ouvindo, não esquece de seguir lá, @Senac Caxias do Sul, deixar teu comentário, tua sugestão de pauta, perguntas, que a gente sempre vai conversando com os nossos convidados, te colocando em contato com eles, sanando as tuas dúvidas. Se quiser conversar comigo também, @Denise_Sefrin, e a gente vai conversando sempre sobre os assuntos da gastronomia aqui da Serra, sobre educação profissional, sobre o Senac de Caxias, o Senac do Rio Grande do Sul. Te agradeço pela tua companhia e te convido para continuar acompanhando os próximos episódios do Mudando Vidas Pode Cozinhar, um podcast sobre educação aqui do Senac de Caxias, do Senac do Rio Grande do Sul. Um beijão e até a próxima.